Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, hein? Se cuidando bastante, estudando bastante, tem bastante material para vocês estudarem, todos os professores estão mandando as coisas. Bom, eu vou passar para vocês agora, vou fazer um breve resumo, uma espécie de uma videoaula sobre a segunda parte de ligações químicas. A primeira parte eu mostrei para vocês, falei sobre histórico de ligações químicas, quando começou, a primeira vez que foi utilizado o termo chemical bond, o termo ligação química. Comecei a falar sobre a teoria do octeto, que Lewis desenvolveu uma teoria observando os gases nobres. Por que os gases nobres? Ele já fazia alguns estudos sobre os gases nobres. Ele percebeu que os gases nobres eram os únicos que estavam estáveis na natureza sozinhos. Eles não se aderiram, não se agregavam com outros átomos para poder se estabilizar. Ou seja, só os gases nobres estavam estáveis. Estudando os gases nobres, ele percebeu que eram os únicos que tinham 8 elétrons na camada de valência, completavam 8 elétrons na camada de valência, e 2 no caso do hélio. Foi dessa forma que Lewis desenvolveu a teoria do octeto, onde, para um átomo se tornar estável na natureza, é necessário que ele tenha 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Essa é a teoria do octeto. Todos os átomos vão ligar a outros em diferentes tipos de ligações químicas. Falei para vocês das três, citei as três: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Eles vão se ligar para poder ter 8 elétrons na camada de valência e ser estáveis na natureza, formando compostos e moléculas. Bom, comecei falando também sobre a ligação iônica, sobre cátions, sobre ânions. O que é a ligação iônica? A ligação iônica é quando um átomo transfere elétron para outro átomo. Essa ligação acontece entre o metal, que tende a doar elétrons, com o não metal, que tende a receber esses elétrons. Os metais, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E é muito mais fácil ele doar esses elétrons do que receber grande quantidade para completar 8. Diferentemente dos não metais, os ametais. Os ametais, eles tendem a receber 1, 2 ou 3 elétrons, ou até 4 elétrons, para completar a camada de valência, com 8 elétrons. Se tiver, pensa assim, é muito mais fácil eu doar 1 do que receber 7. Ou eu receber 2 do que doar 6 elétrons. Para isso, eles tendem a doar ou receber elétrons para completar a camada de valência. Todos os metais doam os elétrons, eles são cátions, são espécies carregadas positivamente, ou seja, eles doam elétrons. E os ânions, eles vão receber elétrons, no caso, os não metais. Beleza? É a teoria, basicamente, da ligação iônica. No outro vídeo que eu vou mandar para vocês, que foi gravado ao vivo com alguns alunos, sobre eu tirando algumas dúvidas, falando um pouco da aula, já vou postar, o outro, na verdade, já deve estar postado. Esse vídeo é a segunda parte de ligações químicas, tá? A primeira parte já está lá para vocês verem, para vocês assistirem. Essa é a segunda parte. Então, eu vou falar do quê? Das outras duas ligações químicas, a ligação covalente e a ligação metálica. Vou compartilhar com vocês aqui os slides, tá? Vou colocar em tela maior, só um minuto. Deixa eu ver porque não foi. Pronto, agora foi. Bom, a parte 2, então, as ligações químicas. Tá? Na ligação iônica, há transferência de elétrons. Na ligação covalente, que é a segunda ligação, a ligação covalente ela acontece basicamente entre átomos eletronegativos. O que são átomos eletronegativos? Que tendem a receber elétrons. Tem maior atração em receber elétrons. São aqueles com 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, de acordo com a sua coluna, sua família. Mas um pouco mais para frente eu vou falar isso. Essa ligação acontece de que forma? São dois átomos que tendem a receber. Como que vai acontecer essa ligação? Através do compartilhamento de elétrons de um átomo com o outro, falando em uma ligação covalente entre dois átomos. Por exemplo, aqui podemos ver que esse átomo vermelho vai compartilhar um elétron com o átomo azul e o átomo azul compartilhar um elétron com o átomo vermelho. Nesse momento, há o compartilhamento de um par de elétron
entre esses dois átomos aqui. O que acontece? Forma uma nuvem eletrônica, uma região onde há o compartilhamento da ligação, há o compartilhamento de elétrons. Diferente da ligação iônica não direcional, a ligação iônica forma um retículo cristalino, uma interação eletrostática positiva e negativa com vários átomos. Na ligação covalente, há uma direção por onde o átomo está passando, onde há maior probabilidade de ser encontrado o compartilhamento de elétrons. Há uma nuvem, uma órbita comum entre esses dois átomos. Então, aqui falando, a ligação covalente ocorre entre átomos não metais. O hidrogênio, que é um não metal, e ametais. E está aqui em vermelho o semimetais, riscado. Por quê? Não é utilizado mais termo semimetal. Ou ele é metal, ou ele é não metal. Ametal, mesma coisa. A de não metal. Tá? Ou seja, na ligação covalente nunca tem átomo metálico. Beleza? Aqui eu dou o exemplo de... Dou o exemplo de uma ligação entre dois hidrogênios. Lembrando, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Ele vai querer estabilizar com dois. Professor, mas isso não é o octeto? Não. No caso de átomos com uma única camada, ele tende a ter dois elétrons, que é como o hélio estável. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência. O octeto é 8 elétrons na camada de valência, ou 2 quando tem uma única camada eletrônica. O hidrogênio, um elétron, outro hidrogênio, esse outro, um elétron. Esses elétrons vão ser compartilhados, esse vai doar para esse átomo, e esse átomo, doar não, vai compartilhar com esse átomo, e esse átomo vai compartilhar com esse outro, formando uma região onde há uma nuvem, uma região de compartilhamento de um par de elétrons. Certo? Então, o átomo B e o átomo A e o átomo B, todos os dois tendem a receber elétrons, eles são o hidrogênio ou ametais, eles vão compartilhar um par de elétrons, quando precisa de um elétron. Ah, professor, sempre é só um elétron? Não, pode ser quantos elétrons forem necessários. Eu vou falar aqui para vocês. Então, esses elétrons, eles são compartilhados para completar a teoria de octeto e se equiparar aos gases nobres, tá? Que são os únicos estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Diferentemente da iônica, onde há doação, transferência, um doa e outro recebe elétrons, na ligação covalente, os dois precisam de elétrons. Então, há o compartilhamento de elétrons, tá? Entre os dois ou mais átomos. Quais são os tipos de ligações covalentes? Existem 3 tipos, de acordo com a quantidade de par de elétrons sendo compartilhado. A ligação simples é onde um único par de elétron é compartilhado. Ligação dupla e tripla, como o mesmo nome já diz, ligação dupla, 2 pares de elétron, tripla, 3 pares de elétron. Então, há o compartilhamento de 2 ou 3 pares de elétron. Aqui nesse esquema, um par de elétrons sendo compartilhado, 2, 3 pares de elétron compartilhado. E como é, para facilitar o gráfico, desenhar, montar uma fórmula, uma estrutura, essas ligações são representadas por traço. Um único traço, uma ligação simples. Opa, às vezes o mouse está sumindo aqui. Ligação simples. 2 traços, ligações duplas. 3 traços, ligações triplas, certo? Ligação tripla. 3 traços, 3 pares de elétrons sendo compartilhados. 2 pares de elétrons sendo compartilhados. 1 par de elétrons sendo compartilhado. Aqui estão alguns exemplos. O H2, o S2 e o N2. O H2, 1 par de elétron, S2, 2 pares de elétron, N2, 3 pares de elétron. Sempre vai ser só assim que vai acontecer? Eu tenho 3 pares de elétron, vai ser uma ligação tripla? Não. Pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, 2 ligações dupla, uma ligação tripla, ou 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, tanto faz, obedecendo a quantidade de pares de elétrons, melhor, quantidade de elétrons necessário de um átomo e do outro átomo. Aqui, esses exemplos são todos, esses 3 aqui, são exemplos de átomos iguais, monatômico, uma estrutura monatômica, é simples, uma estrutura simples. Aqui embaixo, por exemplo, a própria água, H2O. Um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Cada um dos átomos tem que ter 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Tem uma camada de valência completa,
De acordo com a quantidade de elétrons, a gente pode falar que um átomo, quantas ligações ele vai fazer. Por exemplo, o carbono, da família 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4, ele precisa de outras 4. Ou seja, ele vai fazer 4 ligações. Nós falamos que o carbono é uma ligação, ele é tetravalente, 4 valências, 4 chances de ligações. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de 3, trivalente. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2, ele é bivalente, e o flúor só tem 1, monovalente. Ele tem 7 elétrons, ele precisa de 1, ele é monovalente. De acordo com a família de cada um deles, família 14, 15, 16, 17, é a quantidade de elétrons que faltam na camada de valência. Todos da família do carbono são tetravalentes, todos da família do oxigênio são bivalentes e assim por diante. Aqui está o exemplo de como acontece a ligação. Exemplo do O2, do HCl, e vou falar aqui da água. Então, tem o oxigênio, 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio monovalente. O que acontece? Esse oxigênio vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio. Nesse momento, esse hidrogênio vai ter 2 elétrons, completou a camada de valência, e esse oxigênio agora está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Falta mais um. O que vai fazer? Vai se ligar a outro hidrogênio, esse hidrogênio vai ter 2 elétrons na camada de valência também, e o oxigênio completar o octeto. Por quê? Aqui, nessa segunda figura, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, e o hidrogênio, 2 elétrons cada um. Beleza, ligou, está estável. Aqui tem alguns outros exemplos de ligações simples, duplas, triplas, uma simples, 2 duplas e assim por diante. Diferentes compostos, diferentes moléculas e o tipo de ligação de cada uma delas. Beleza? Então, 3 tipos de ligações covalentes, simples, duplas e triplas, de acordo com a quantidade de par de elétrons sendo compartilhado. Ligação iônica, a palavra que define transferência, doação de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Beleza? Bom, agora nós vamos para o terceiro e último tipo de ligação química atômica. É a ligação metálica. Mas antes, vamos tomar um golinho de água. Senão minha voz vai embora. Bom, ligação metálica. Ligação iônica, um metal com não metal. No cátion, alguém doando elétrons e outro recebendo elétrons. Ligação covalente, 2 não metais. Os dois precisam receber elétrons. E a ligação metálica entre metais. O que acontece na ligação metálica? É um caso único. Todos os átomos estão doando elétrons para o material. Nenhum elétron é de um único átomo. Todos esses elétrons estão sendo compartilhados. Há um mar de elétrons por todo o material. Não é que um vai receber do outro. Não, todos estão doando. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Eles têm livre movimento para circular por todo o material. Todos os átomos são cátions, tendem a doar elétrons. Nesse momento, o material fica rico em elétrons livres. Vamos pensar nas propriedades dos metais. Eles são bons condutores de eletricidade. O que é ser bom condutor de eletricidade? A grosso modo, é a facilidade de um elétron sair do ponto para outro. Como eles estão totalmente livres, tem muito elétron livre para poder fazer essa transferência. Então, os elétrons não têm impedimento para sair de um ponto a outro, o que facilita a condução de eletricidade, de calor, que, a grosso modo, é dessa forma que acontece. Então, eles estão livres no material. Isso facilita a transferência de elétrons. Por isso, os metais são ótimos condutores. Tá? Um outro exemplo, quando você vai lá e pole a superfície de um metal, elétrons ali naquela superfície. No momento que você está polindo, você está excitando os elétrons. O que acontece? Aquele material começa a brilhar, começa a ter um brilho, deixar ele mais claro, ele reluz. Porque a luz incide nesse material, excita esses elétrons, e esses elétrons começam a emitir fótons, como eu já falei para vocês na aula de modelos atômicos.
Bom, aqui dá um exemplo de liga de lítio. O lítio são metais da camada 1A, doam 1 elétrons, ou seja, eles formam cátions com 1 elétron sendo liberado. O magnésio, camada 2A, 2 elétrons sendo liberados no meio. Pensa assim, não tem, um elétron não é de um outro átomo, nem do meu átomo, nem do átomo vizinho. Esse elétron aqui, esse elétron aqui pode ser livre, está livre para percorrer por todo o material. Ele é um elétron livre, que facilita a condução de elétrons no meio do material. Vocês podem ver nessa animaçãozinha aqui rodando, cada bolinha dessa representa um átomo metálico. E essas bolinhas vermelhas são os elétrons livres. Eu não sei se essa bolinha é desse átomo, não tenho controle de saber onde está cada elétron de cada átomo que está sendo doado. É totalmente livre, chamado de mar de elétrons. Os elétrons estão livres, uma nuvem eletrônica por todo o material. Se vocês forem ver nessa imagem, há uma maior probabilidade de estar um elétron num canto ou no outro, mas está livre por todos os materiais. Aqui também dá para mostrar como funciona. Tá? Então, no metal, nas ligações metálicas, a liberdade de elétrons, formação de elétrons livre. Todos os metais vão doar elétrons para o meio. Ninguém recebe, todos doam. Certo? Aqui um slide mostrando o resumo de cada uma das ligações. Ligação iônica, transferência de elétrons. Transferência de um metal para um não metal. Aqui está semimetal, mas não existe mais termo semimetal. Todos para não metais. Então, um metal doa elétron para completar a camada de valência com 8, vai doar esse elétron para outro que vai receber e assim completar a camada de valência desse A metal. Na ligação covalente, compartilhamento de um par de elétrons, de pares de elétrons, né? Entre um não metal e um não metal também. Tende a receber, os dois precisam receber elétrons, o que eles fazem? Eles vão compartilhar. E na ligação metálica, como o próprio nome já disse, a ligação entre metais. Um metal doa elétrons para o material. Então, todos eles estão doando elétrons para todo o material, toda a superfície do material. Entendeu? Aqui uma figurinha, um átomo doando o seu elétron para outro. O covalente, a transferência, compartilhamento de de elétrons entre os dois átomos. E na metálica, um jogando para o outro. Um jogando um elétron para o outro, totalmente livre. E aqui alguns materiais feitos com cada uma dessas, que são formados por cada uma dessas ligações químicas. Ligações secundárias. Bom, falei lá no começo da aula, na primeira parte, que existem as ligações secundárias, ou interações moleculares, intermoleculares, entre moléculas. Essa interação não acontece entre um átomo e outro, entre uma molécula e outra. Acontece em algumas moléculas muito grandes, uma ponta pode interagir com outra, pode simplesmente dobrar a molécula, tranquilo, como fosse um fio. Isso acontece, por exemplo, aonde? No RNA, que é uma única fita, que essa única fita ela dobra através de ligações, interações intermoleculares. Ou, por exemplo, no próprio DNA, onde há a interação entre uma fita e outra ali nas bases nitrogenadas, a ligação de hidrogênio. Várias, são proteínas, são vários, a própria água faz uma ligação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. Essas ligações intermoleculares são entre moléculas, não é formando moléculas, é uma molécula interagindo com outra. Não é assim, simples, formou uma molécula, acabou, ela vai ficar livre. Não, há interações entre moléculas, algumas características entre moléculas e outras. Para quê? Deixar próximo o suficiente para parecer formar algo muito próximo de uma ligação. É uma interação entre uma molécula e outra, com uma força determinada de acordo com o tipo de ligação secundária, de acordo com a interação intermolecular, certo? São 4. Ligações de hidrogênio, interações de polo, forças de dispersão de London e forças de Van der Waals. Essas interações influenciam diretamente nas propriedades dos materiais. Ponto de fusão, ponto de ebulição, estabilidade térmica e assim por diante. Então, são várias propriedades que são relacionadas com as interações secundárias, as interações intermoleculares. Tá? Não vamos falar muito dessas ligações secundárias, por quê?
eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre esse tema, ligações secundárias, citadas dessas 4 ligações aqui. Eu quero que vocês pesquisem sobre elas e me entregam quando? No dia da prova. O que eu quero que vocês pesquisem? Quando foi descoberto, um pouco do histórico, como funciona, quais são as principais moléculas que fazem esse tipo de ligação, tipo de cada um dos tipos de interações, tá? Quero que vocês me expliquem sobre cada uma delas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado dessa videoaula rápida aqui, para dar um resumo. Vou estar disponível para tirar dúvida no horário da aula, tanto pelo Zoom, que eu vou mandar o link, como pelo WhatsApp, pela área do aluno. Só vir me perguntar que a gente tira dúvidas. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês.